Bom, boa tarde, boa noite, bom dia ainda. Estou arrumando aqui um pouco o visor. Eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês do 7º ano. Será o terceiro vídeo, né, falando sobre a questão da Idade Média. A Idade Média é um período extremamente importante para a compreensão do surgimento e do desenvolvimento do cristianismo no mundo. Né? Por quê? Porque foi a partir desse momento, né, em que a Europa viveu determinadas características, né, territoriais, populacionais, né, e também de muita fome, né, e doenças. Esse foi o período em que o cristianismo, a igreja, se colocou numa posição de bastante influência e de bastante poder, né? Bom, eu me lembro que eu acabei o vídeo anterior falando de duas classes sociais ou estamentos, porque não havia mudança ali, né? Que eram os nobres e os servos. Os servos, uma categoria bastante particular desse período da história. Muito bem. E terminei falando que eu iria comentar algo sobre a igreja, né, sobre o poder da igreja, no próximo vídeo, né? Bom, esse vídeo nós vamos falar então sobre isso. Digamos o seguinte: você tem uma certa instituição que detém de alguma maneira uma unidade de comportamento e atitude e discurso. Ou seja, você tem um grupo de indivíduos que agem e se organizam a partir de um conjunto de valores semelhante. No momento em que você tem, assim, um grande movimento populacional por todos os territórios, onde você tem uma instabilidade muito grande, né? Você não sabe se você vai estar vivo ou morto. A garantia de você estar vivo ou morto depende do quê? Depende de você estar num feudo. Feudo, que é o nome de uma relação de doação, de usufruto de um pedaço de terra do rei para um nobre. Se você conseguir ser um servo nesse feudo, você vai estar relativamente protegido, né? Você vai estar relativamente protegido de um conjunto de coisas que vão desde a sua mais grotesca morte, né, com a machadada, enfim, coisas assim mais bizarras, ou a fome, a miséria, né, também levando de uma certa forma à morte. Então você ser um servo é uma garantia de que você está vivo, né? Muito bem. Nesse quadro, nessa situação, né, nós vamos ter dois momentos interessantes para a igreja. A igreja, então, como instituição, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar, como ela é organizada, ela vai tentar repetir o seu discurso em diversos feudos. Ela vai conquistando dessa forma a confiança de alguns reis germânicos, né? E acaba se tornando uma instituição bastante presente em cada feudo durante esse período, né? Ora, professor, mas então tá, tudo bem, é uma instituição presente. O que significa isso? Ora, isso significa muita coisa, né? Nós não estamos falando de uma sociedade em que há movimento. Como assim, professor? As pessoas não andavam? Não, andavam, claro, mas que há movimento, eu digo, no sentido de você sair de onde você vive, conhecer outros lugares, tentar novas técnicas. Isso é muito raro, né? Criar, inventar, buscar conhecer, buscar entender por que o sapo tá ali, né? Enfim, por que o jacaré come não sei o que. Não se tem uma tentativa de se explicar a razão da existência das coisas e do mundo e entendê-las, né? Então é nesse sentido que não há movimento.
né? É uma sociedade, nesse sentido, estática, parada, né? Ela não tem um conhecimento sendo produzido nos moldes do conhecimento que nós temos hoje, certo? Então, numa sociedade que vive, vamos dizer assim, de uma espécie de um senso comum agrário, de uma produção para subsistência. Ei, professor, o que é isso, produção para subsistência? É quando você produz para você comer, você não produz para vender. Se você vai produzir para vender, você tem que produzir uma coisa chamada excedente. Esse excedente você coloca à venda. Porque se você for vender o que você vai comer, você morre. Ou então vai ter que comprar. O que é uma estupidez. Então vejam, é uma produção para subsistência. Então, num ambiente assim, né, que fora dos feudos você tem um pandemônio, mas dentro dos feudos você tem uma relativa tranquilidade, né? O que acontece? Você vai viver uma vida muito simplória, né? Os servos, por exemplo, trabalhavam 3 dias nas terras do Senhor, né? Eles tinham, não, eram 4 dias nas terras do Senhor, 2 dias nas terras que eram cedidas a ele pelo Senhor, para que ele plantasse para ele mesmo, né? E um dia que era o dia da igreja. Ora, a igreja então é a única instituição que formula um discurso que cria uma tentativa de explicação da realidade. Não há outra instituição, né? Nós que estudamos, né, até chegar próximo da questão da pandemia, né, nós vimos um pouco da sociedade grega, né, e da sociedade romana, tudo isso se perde. Né, tudo isso se perde, aquela grandiosidade da filosofia vai surgir só na Baixa Idade Média, com Santo Agostinho e outros, que vão tentar recuperar esse pensamento, mas de uma forma agregada ao poder da igreja. Bom, então essa instituição, ela se torna a única que produz um discurso sobre o que é verdade e sobre o que não é verdade. Ora, os indivíduos que vivem ali, desde o nobre até o servo, eles não têm como contrapor essa discursividade. Então eles passam a crer naquilo como verdade. Ora, quando você crê em algo e não entende algo, você está diante de uma situação dogmática. Se chama dogma. Você crê, você não sabe explicar, mas você acredita que aquilo é verdade. É algo que, por exemplo, não existe ou não deveria existir hoje, né? Só em sociedades muito atrasadas que isso ainda ocorre. Muito bem. A igreja vai, então, não só influenciando e determinando o comportamento das pessoas, mas com o tempo ela vai lançando seus braços por outras estruturas de poder. Como, por exemplo, a possibilidade de julgar comportamentos. Ora, não se tem uma instituição que cumpra a função judiciária, e isso deve ao rei, pelas relações de suzeranos e vassalos, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então, quer dizer, a igreja se enfia nesse âmbito, nesse meio, e começa a ter tribunais excepcionais que faziam julgamentos de pessoas e matavam, literalmente, os dissidentes, aqueles que não pensavam como a igreja, no caso católica, que era a única que existia, né? Então, o cristianismo vai ser imposto na Europa de uma forma bastante totalitária, né? No sentido de que todos têm que crer. Quem não crê é morto, né? Isso vai trazer um pouquinho de problema mais para frente, né? Quando nós formos falar do Renascimento, que aí entra no Trilhas, né? Nós vamos falar do Renascimento e vão surgir algumas pessoas que estarão diante do Tribunal da Santa Inquisição, né? E vão ter que afirmar ou negar aquilo que escreveram, né?
duas pessoas muito importantes que praticamente vão estabelecer as bases do conhecimento moderno, né, do pensamento abstrato, o Galileu e o italiano, eu esqueci agora o nome dele. Enfim, esse italiano, que eu esqueci o nome agora, no próximo vídeo eu coloco, ele não aceitou negar o seu pensamento, o seu estudo, e ele acabou sendo morto, né? O Galileu vai no final ali dizer que tinha sido influenciado pelo demônio para escrever o que ele escreveu, né? E que, portanto, ele se salva de ser queimado pelo Tribunal da Inquisição. Então a igreja exerce um poder que é totalizante sobre a sociedade nesse período, né? É bom lembrar que é um período também em que você tem, podemos dizer, um enriquecimento muito grande da igreja, que é um paradoxo em relação ao que ela prega. Eu vou indicar um vídeo para vocês verem. Se eu tiver ele baixado, eu vou pôr direto no Classroom, mas se não tiver, eu indico, vocês buscam, né, no YouTube, que fala sobre como era a vida na Idade Média, né? Como se construía um castelo, como se comia, como se pintava roupa, né? Aí até inclusive depois a gente fala sobre o pau-brasil, né? O quanto ele vai ser interessante. E o que é isso, professor? Pau-brasil é um negócio que os portugueses vão encontrar aqui, né? E que vai ser bastante rentável para eles. Mas aí eu já estou entrando nas navegações, né? Que a gente ainda vai demorar um pouquinho para falar. Mas muito bem, então essa situação, ela é uma situação em que você tem uma vida em que o seu bisavô usava técnicas que você usa. Não havia evolução, não havia a ideia de você tentar desenvolver um conhecimento para produzir mais, né? Essa ideia de produzir mais, de utilizar o tempo para produzir mais, é uma ideia moderna, né? É uma ideia que começa basicamente com o século XVI, né? Você produz para sobreviver. Então ali um cara, um servo tem uns porquinhos, aí o outro servo tem uma plantação, né, de milho. Milho não, porque não tinha milho, tinha aqui. Mas enfim, uma plantação de cevada. E aí quando ele vai fazer a limpeza da terra para poder plantar, os porquinhos vão lá e comem as sementes ou aquilo que caiu das árvores, fazendo a limpeza do território, né, onde vai ser plantado. Aí o outro planta, quando ele recolhe, ele dá um pouco para o amigo dele, servo que emprestou os porcos, e os porcos ainda se alimentaram, né? Tinha tudo isso. Então havia uma sociedade baseada na troca, não havia dinheiro, né? Era uma sociedade baseada na troca. Contudo, a igreja se torna uma estrutura bastante poderosa. Por quê? Porque a igreja inventa uma história de que ela precisa de doações para poder fazer o trabalho da divindade judaico-cristã, né? Jeová, enfim. E isso se chamaria dízimo. Ele inventa essa história de que tem que pagar em dinheiro. Pera um pouquinho, não é uma coisa espiritual, né? Como é que envolve? Não sei. Enfim, né? E a igreja vai receber de cavaleiros, né, convertidos ao cristianismo, ardorosos, defensores, doações muito importantes, né? Qual é o sinal de riqueza na Idade Média? É dinheiro? Não, não é. Como assim, professor? É verdade, não é, porque o dinheiro ele não era um meio circulante predominante, né? A manifestação de riqueza é alguém ter posse de terra. Como assim, professor? Um balde de terra? Não, ter terreno, território. Isso era riqueza. Porque era dali que você tirava a sobrevivência. Veja, você não está pensando em produzir para vender, você está pensando em produzir para sobreviver. Então a terra é a riqueza. E a igreja se torna a instituição que recebe mais doações de terra, se tornando extremamente rica. O que vai gerar alguns problemas, como alguns setores, né, da própria igreja, né, como por exemplo beneditinos e franciscanos, né, que vão ser dois grupos dentro da divisão dos padres
da Igreja Católica, que vão, de certa forma, renegar essa riqueza para viver no que diz respeito à ideia da espiritualidade, né? Os franciscanos, principalmente, são pessoas bastante dedicadas ao que eles chamam de espiritualidade, os cristãos chamam de espiritualidade, e não tem nem quase nenhuma relação com o enriquecimento, o contrário do que muitas outras igrejas passam a ter, né? Bom, o que são suzeranos, professor? E o que são vassalos? Difícil. Nem tanto. Veja, um suzerano é alguém que está numa posição acima de um outro indivíduo. Ah, mas qualquer pessoa, professor? Não, só a nobreza. Então o suzerano é um nobre de patente maior, digamos assim. Né? O nobre que está abaixo dele é seu vassalo. Ser vassalo significa dever responsabilidades. Dever, de uma certa forma, aquela fidelidade, né? Então o vassalo ele tem que dever fidelidade ao nobre que está acima dele. Esse nobre, digamos que ele seja um arquiduque, por exemplo, né? Um nobre de alta patente, ele vai dividir parte da terra deles para duques, enfim, para marqueses, né? Que são nobres de menor força, né? De menor patente, vamos dizer assim. E esses barões, esses marqueses, eles vão ter que dever, de uma certa forma, responsabilidade e respeito ao nobre que está acima dele. Esse arquiduque, ele é suzerano do duque. Mas ele é vassalo de quem? A quem o arquiduque deve uma relação de enfim, respeito, né? E, de uma certa forma, aliança ao rei. Quem é o suzerano máximo? É o rei. O rei ele não tem nenhum suzerano, a não ser na ideia da igreja, que seria a divindade judaico-cristã. Mas o rei é o suzerano máximo. E digamos que o barão, que está aqui embaixo, ele é o vassalo máximo. Entre esses, existem outros tipos de nobre, que ora são suzeranos, ou seja, mandam, ora são vassalos, devem responsabilidade. Então essa é uma estrutura que vai funcionar durante a Idade Média e que vai ser bastante interessante para criar laços extremamente fortes entre esses membros da nobreza, né? E que vai, de uma certa forma, fazer com que durante alguns séculos essa estrutura funcione. Entre o século XIII e o século XIV, né, nós vamos ter aí uma grande fome na Europa. Vai ser um período bastante cruel, né? Bastante triste, de muita morte, né? Nós estamos vivendo agora uma pandemia, não é? Causada por um vírus. E tem gente que acha que vacina não serve para nada, né? Enfim. E no século XIV você teve talvez a primeira grande pandemia que o Ocidente vai enfrentar, que é a peste negra, né? Mas sobre essa crise do século XIII, a peste negra e a decadência da estrutura feudal, eu vou falar no próximo vídeo para vocês, tá? 7º ano. Um beijo, um abraço, saudades. Se eu não morrer de Covid, se ninguém me matar e se eu não for levado pelos ETs, estarei aqui gravando um próximo vídeo para vocês. Um abraço, se protejam.